Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma coluna Bex. Hoje eu tenho a satisfação aqui de receber uma pessoa assim, que é uma referência para mim, um amigo do coração, uma pessoa que eu conheci aí há algum tempo e aprendi a admirar bastante, que é o Adriano Toledo. Adriano Toledo, ele é o CEO da C4 Brokers. Adriano, seja muito bem-vindo aqui à nossa coluna aqui. É uma satisfação e um prazer muito grande te receber. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí pelo convite do podcast Falando Sua Língua. Obrigado pelo Laerte aí, que é um grande amigo. Obrigado pelo Gustavo e toda a equipe que está fazendo esse trabalho sensacional. Maravilha. Cara, você sabe que podcast é um negócio meio complicado, né? A gente sempre fala assim, ó, a gente vamos fazer assim, vamos fazer. Cara, mas aqui é um bate-papo informal aqui, a gente já se conhece há algum tempo, Claro, de longa data, eu diria, né? sim. Fizemos muito negócio juntos e com certeza vamos fazer muito mais, cara. E a curiosidade que todo mundo tem aí, vamos começar aí para tentar entender de onde você é, se você é de São Paulo, se você não é de São Paulo, como é que você chegou aqui? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Vamos lá. Sou de São Paulo, na verdade nasci em Guarulhos, filho de pernambucano com Olha, mineiro. olha aqui, Não sei como é que aconteceu essa mistura aí. que misturado. Papai mineiro, mamãe pernambucana, virada no giraia. Então, tem um espelhamento em minha mãe, assim, que trabalhou com cosméticos, foi uma guerreira, tipo, na área de vendas, foi campeã pela Pierre Alexander. Então, foi uma pessoa que eu me espelhei bastante para atuar nesse segmento de vendas aí. Esse é um pouco da minha história com a minha família, né? Casado com a Mariana. E aí, como é que é? Me fala um pouco da Mari. A Mari também eu sou suspeito, porque também a gente que é casado com corretora de imóvel, né? A gente tem uma facilidade maior, né, Adriano? Conta um pouquinho da relação aí com a sua esposa. Casado, graças a Deus estamos muito bem casados. No papel, exatamente 2 anos, mas já estamos há 5 anos juntos. Temos uma pequena de 10 anos Você quase não fala dela, né? Saí apaixonado pela enteada. e uma grande novidade que eu vou abrir agora para vocês. Estamos esperando um bebê com a Oh, bênção de Deus. que glória! Parabéns, que Deus abençoe aí. Que bom, cara. Fico muito feliz aí por vocês. Adriano, é o seguinte, ninguém nasce corretor de imóveis, né? Conta pra gente aí como é que você entrou na profissão, mas vamos lá atrás lá. Me conta um pouco da sua história profissional aí. Como é que você começou a trabalhar? Onde foi que você começou a trabalhar? Porque depois eu quero chegar onde você está hoje. Vamos lá. Comecei. Meus pais e minhas. Na verdade, meu pai e minha mãe eram. Na verdade, meu pai, um pouco mais exigente, né? Desde pequeno já colocou a gente para trabalhar, então aos 14 anos eu comecei no carvão, né? Trabalhava numa fábrica de carvão como empacotador, né? Lembro como se fosse hoje. Passava por lá pela rua, porque era muito próximo de casa. Meus amigos falavam assim: Ó, o negão aí, só dá pra ver o olho, só dá pra ver os dentes, né? Depois dessa trajetória de 2 anos, fui trabalhar no McDonald's. McDonald's. McDonald's, experiência incrível. Trabalhei dos meus 16, quase para 17 anos, aos 19 anos. Foram 2 anos que eu vou ser sincero para vocês. Foi uma experiência que eu acho que todo pré-adolescente, passando aí para a fase de adulto, né, poderia vivenciar, né? Como é começar a carreira no McDonald's, O cara? McDonald's é um segmento sensacional. É, Não consigo descrever o tanto que eu aprendi no McDonald's. Desde atendimento com excelência, desde procedimento, horários, organização. Aprendi um pouco de tudo. Trabalhei no caixa, trabalhei na parte da cozinha, produção, Chicago que era a parte dos congelados. Trabalhei, depois de 8 meses, virei instrutor, né? Passei pelo um All-Star. Como é que era o All-Star? Todas as lojas ia participar no Shopping Center Norte, que na época era o referência, era o shopping que mais vendia. Eu trabalhava no Shopping D, então eram os melhores de cada área
para disputar, tipo, como se fosse um título, sabe? Tá. Para você depois conseguir passar de treinador para líder dentro do segmento do McDonald's. Que bacana. Foi uma experiência E incrível. quanto tempo você ficou no McDonald's? No McDonald's fiquei 2 anos. Depois de 2 anos, a minha parte da gerência, dos líderes, se sentiu um pouco incomodado com o meu crescimento. Tinha pessoas com 5, com 7, com 8 anos que estavam como atendente ainda. Como de 6 para 7 meses eu passei para instrutor, começou a incomodar os meus líderes e fui desligado até hoje sem saber o porquê. Chorei muito porque eu era muito novo e eu amava trabalhar naquele lugar. O salário era muito baixo na época, ganhava em torno de 180 a 220 reais, né? Então, mas a experiência de vida que eu trouxe foi algo que eu levo hoje pro meu segmento e é uma coisa que eu não consigo deixar de agradecer. E como que apareceu a corretagem na sua vida? A corretagem na minha vida ah, foi um pouquinho de sorte. Sorte? Sorte, eu vou te dizer o porquê. Existe sorte na Existe corretagem? sorte na corretagem. Que eu vou explicar para vocês agora. Por que que eu digo sorte? Porque eu tinha me formado na faculdade, tinha feito matemática aplicada, tinha feito logística, me formado na faculdade na UNG, em Guarulhos, né? Já estava 7 anos e meio trabalhando no ramo de automobilístico. Eu trabalhava com operador de máquina, numa prensa injetora, no segmento de borracha, fazia coxins, mangueiras de freio, atendíamos Toyota, atendíamos a Ford, Fiat, Scania, né? Era um trabalho bem bacana. Mas uma coisa que a gente tem em comum, hein? Ah, é? Que legal. Trabalhei 7 anos e meio e a todo momento na empresa, sempre procurando uma oportunidade, né? Fiz diversos cursos na empresa, como empilhadeira, fui preparador de molde, preparador de máquina, conhecia todo tipo a empresa inteira nesses 7 anos e meio. E infelizmente, mesmo depois de formado, depois de ter feito diversos cursos, a empresa acabou contratando 10 líderes de fora, né? E aquela oportunidade que eu via no fundo do poço acabou se esgotando, trazendo pessoas de fora para eu treinar essas pessoas para ser o meu líder. Isso me deixou muito triste, né? Me deixou muito abalado. Foi uma época que eu fiquei muito triste dentro da empresa e achei melhor pedir o desligamento. Por eu não ter um histórico ruim dentro da empresa, sempre cheguei nos horários, saí no horário, sempre bati minhas produções dentro do segmento, né? Foi difícil deles conseguir me desligar. Aí, numa oportunidade de dissídio dentro da empresa, eu fiz um motim, um motim que eu tinha estudado muito para saber quanto que a gente ia ter de reajuste no salário e por aquela questão de liderança que eu tinha dentro ali da empresa, né, por eu estar já esses 7 anos e meio trabalhando na empresa e por eu preparar as máquinas no segmento, eu tinha muita amizade dentro da empresa. E acabou fazendo esse motim aí, a gente parou a fábrica no geral, desligamos toda a empresa, e isso gerou multa muito grande dentro da empresa e eu fui mandado embora numa empresa onde a todo momento a empresa falava que não mandava embora se o funcionário quisesse sair, pedir as contas. E você planejou a sua saída? Eu planejei minha saída. E a minha saída foi planejada para sair, mas não tive um planejamento de aonde eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Né? Acredito que por eu ser muito novo, né, tinha entrado depois do McDonald's, eu entrei nessa empresa, né, depois de aproximadamente de 6 a 8 meses eu entrei dentro dessa empresa e por ser muito novo eu não consegui planejar para onde eu iria, o que eu iria fazer. Achava que por eu ter me formado na faculdade, ter estudado matemática, ter estudado logística, achava que eu ia arrumar
alguma coisa dentro do segmento, né? Da logística ou da matemática. Foi muito difícil, porque quando eu fui me recolocar no mercado, a única coisa que eu conseguia achar era de ajudante geral, né? Era difícil de eu conseguir o que eu era dentro da empresa, que eu era operador de máquina pleno, E né? aí apareceu a sorte. Aí apareceu a sorte. E como foi a sorte? Num dia como hoje, finalizado meu dia, estava indo para academia com um amigo, aí ele veio, meu amigo Xavier, né? Um Ah, cara, foi o Xavier o o responsável. A sorte foi o Xavier, Xavier. Xavier. O que que aconteceu? Estávamos indo para academia juntos. Ele falou, Drizão, que é meu apelido, né? Cara, tem um negócio aqui sensacional. Meu, corretor de imóveis, tal, tal, tal. Me falando na academia, nós treinando. Eu falei, vamos treinar, cara. Aí ele falou assim: vamos, mas meu, eu tenho que te contar um negócio aqui. Tô entrando aqui, o cara tem uma BM. E cara, meu, Aquela história, vamos ficar rico, né? a gente vai ficar rico, isso é pra mudar de vida, tal, tal, tal. Eu falei, nossa, vamos nessa. Se é pra ficar rico, Tô junto. vamos tentar. Vamos ver o que a gente consegue aí, tamo junto. Aí fui, né, conhecer. Lembro como se fosse hoje, fui eu, Xavier e mais 14 pessoas. Nós somos em 15 e o Xavier, na verdade 16. Na Avenida Guarulhos, aonde é o BIME, não sei se você conhece ali perto do Clipe, Já passei lá, já né? passei. Então, o BIME era um restaurante comum, de à la carte, self-service, essas coisas. Fizemos uma reunião lá com o Bebeto, que era gerente da Brasil Brokers, né? Foi a primeira imobiliária que eu trabalhei quando eu entrei no ramo imobiliário. Qual que era a comissão? Fala pra gente. A comissão era 0,85 e eu falei, sensacional. Sensacional. Espetacular. Tô dentro. Era isso que eu precisava, porque, cara, eu vim de um segmento aonde eu ganhava em torno de R$ 1.500, no máximo aí R$ 1.800, porque eu era operador de máquina pleno, né? Já tinha uma qualificação. Já tinha uma qualificação, né? Mesmo tendo os estudos, não tive a oportunidade dentro das áreas que eu exerci os estudos. Então eu falei, poxa, agora é a hora de eu mudar de vida. 0,85 de 300 mil, né? Fiz a conta, falei, nossa, numa venda? Será que é fácil, é difícil isso? Vou tentar, né? Aprendi muita coisa lá no McDonald's da vida. Claro que, comparando o McDonald's, que é um lanche, Com o com, imóvel. com o imóvel, mas eu falei assim, se Deus me deu essa oportunidade, eu vou abraçar aqui, Venda é venda. venda é venda, vamos trabalhar isso daqui. Aí fizemos a reunião lá com o Bebeto e o Xavier, lembro como se fosse hoje, né? Agradeci a Deus ali aquele momento, falei, meu Deus, se for a oportunidade que o Senhor está abrindo na minha vida, nem que for para mim trabalhar 12, 24, 48 horas por dia eu vou trabalhar. Aí o que aconteceu? Daquelas 15 pessoas que estavam ali, entrou todo mundo. E depois de 2, 3 meses, nós estávamos em 4, né? Dos 15. O Xavier e nós mais 4, né? Aí eu entrei em 2012, né? Tenho 10 anos no mercado imobiliário agora, fiz 10 anos esse ano agora, né, de 2022. E quando eu entrei no negócio, com 17 para 18 dias, eu fiz a minha primeira venda. Oh, que bacana. O que qual, aconteceu? qual que foi o valor? Olha como é que aconteceu. Foi numa quarta-feira, tinha o núcleo, na Brasil Brokers, ela tinha ali no centro de Guarulhos, tinha o ofertão, que era oferta com pizza, né? Era um plantão de vendas, uma loja, o que era? Não, na verdade eu trabalhava no Clip Design, Tá. né? Que é um projeto da Brookfield, né? Brookfield é uma consultora canadense, mais de 100 anos aí no mercado, era referência em Guarulhos, que era o primeiro projeto 100% Brookfield em Guarulhos. Então eu falei, nossa, isso daqui é sensacional, não tem como não vender. Vai né? vender. Vai vender. E eu quero que eu esteja dentro desses vendedores aqui desse projeto. Sinceramente, não conhecia o mercado imobiliário, nunca tinha estudado, nunca tinha tido interesse sobre o mercado imobiliário,
né? Foi na época que eu entrei mesmo, eu falei, agora eu vou começar a estudar o que que eu tô fazendo, o que que eu vim fazer aqui, né? Com 18 dias eu vendi da seguinte forma. Chegou uma indicação do Eupídio, 7 e pouco da noite, 7h15, Eupídio é um 7h20. corretor. Eupídio era um corretor da minha equipe, Tá. né? Aí atendimento Eupídio, Cadê o Eupídio? O Pidgey tinha ido embora pro núcleo. Ele não tinha ido embora para não trabalhar. Ele tinha ido trabalhar lá no núcleo, né? Que era o oferta com pizza, que começava das 7 às 21 horas, né? Aí eu fiquei, porque eu tava em último de vez. Falei, vai que, né? Vou fazer as ofertas daqui mesmo. Então lembro como se fosse hoje, ficou eu e uma corretora. A corretora como primeiro de vez e eu como último. E como o cliente veio com o book do Eupídio, eu era o último de vez, falei, opa. Aí fui pra maquete, né? Atendi o cliente, as pernas tremendo, que eu acho que é normal de um Normal. corretor com 15, 18 dias de trabalho, né? Você tá inseguro do que você tá fazendo ali, né? Na verdade, você conta muito com o seu coordenador, com o seu gerente, por trás dos bastidores para te ajudar, né? Peguei o cliente, levei na maquete, o cliente falou assim, olha, vou ser sincero pra você, a maquete é muito linda, mas o que me interessa é o decorado. Eu falei, se a senhora tá falando, o decorado tá aqui, vamos lá. O casal entrou no decorado, quando entrou no decorado, a mulher falou assim, meu apelido era Gigante. Gigante. Gigante, era isso que eu tava procurando. Aí eu falei, nossa, sério? Mas eu era muito imaturo, né, ainda, não sabia como funcionava direito a corretagem, né, então... Não, Primeira venda. primeira venda, calça branca, né? O chamado calça branca. Então, assim, fiquei assim, meio que sem saber o que fazer. Tipo, caramba, será que é tão fácil assim? Tipo, veio uma indicação aqui do amigo, eu vou atender aqui 7 horas da noite, Vou todo mundo já vender. foi embora, e parece que eu já vou vender o casal. Mas eu não tinha A, no... a noção a daquilo. noção de que, tipo assim, precisava de passar por uma análise, vamos ver se o casal tem renda para comprar É. isso mesmo, tal, tal, tal. Então, foi tudo muito natural. Aí eu lembro como se fosse hoje, sentei na mesa com o cliente e fui chamar meu coordenador. Aí chamei meu coordenador veio, fez o fluxo de pagamento, o casal falou, não, é isso mesmo, esse fluxo de pagamento encaixa pra gente, era isso mesmo que a gente estava procurando, a gente vai fechar. A gente vai para casa, escanear toda a documentação e a gente manda pro Gigante. Gigante, me dá seu contato. Aí eu, sem saber, eu falei, nossa, o negócio tá acontecendo assim tudo muito É. rápido. Aí deu contato, né? Deu um cartãozinho meu, tal. É, aí depois que o casal saiu, o meu coordenador me chamou de canto e falou assim, você não podia fazer isso. Aí eu falei, mas isso o quê? Ele falou assim, você fez errado. Era para você ter preenchido a ficha de proposta, porque assim, o cliente, como você não tirou a proposta do cliente, o cliente volta pro corretor de origem. Mas você não sabia, né? Aí eu fui e falei assim, poxa, mas eu sou muito novo, né? Você deveria ter me orientado. É. O casal levou o nosso fluxo de pagamento, levou o bookzinho que ele já trouxe do Eupídio. Eu tô aqui até Essa... 7h15, já dá 9h30 da noite, né? Então, assim, eu não sei como é que funciona. Aí ele falou assim, ó, então, essa é a regra do mercado imobiliário, você tinha que ter visto com o seu gerente. Eu tô só te auxiliando, porque você não vai ter participação nessa venda. Você é o coordenador dos bons, esse, né? Aí eu fui e falei, tudo bem, não tem muito o que fazer. Só que eu falei assim, como eu não entendo, vou falar pro meu gerente o acontecido. Fui falar pro meu gerente tinha quase 2 metros de altura. No outro dia deu aquela Aquela confusão briga. desagradável de equipe, de Mas e aí, a gerência, venda tal, tal, entrou pros tal. dois? Foi A 50? venda entrou. No final foi 50, depois de muita luta, É. de muito sofrimento, aconteceu a venda. Foi metade para cada um. Lembro como se fosse hoje, foi 386 mil, com 0,85 de comissão, sendo 50, né? E mais 0,50 de prêmio, sendo 0,25 para cada um, porque a gente. Até nisso o coordenador cagou na O época. coordenador abençoado, você ainda tem contato com ele? Tenho. Tem? Isso É é um normal. amigo, né? Isso é Infelizmente eu normal. entendo ele. Mas hoje em dia já Foi não uma existe questão. mais isso, né? Eu acho que os É, coordenadores estão mais eu acho capacitados. que foi uma questão de momento mesmo. Ele seguindo
a questão da regra. Eu vou até aproveitar esse acabou gancho o que você me deslize deu aqui. aí, o Adriano, Claro. para te fazer uma pergunta. Você acha que, fazendo um paralelo de antigamente e hoje o pessoal da coordenação, os gerentes, eles estão mais qualificados que no passado, ou você acha que isso está igual? Olha, eu vejo que hoje os coordenadores eles estão mais qualificados. Eu acredito que sim, acredito que estão mais preparados. Acredito que a maioria dos plantões, a construtora, ou seja, os diretores estão escolhendo mais a dedo essa questão tanto de coordenador como gerente, porque assim, o coordenador e o gerente, ele faz muita diferença na venda, né? Então, por mais que a gente treine a equipe, por mais que a gente dá treinamento, dá suporte, dá diversos tipos, o corretor ainda, ele tem muita dificuldade, né? Então, o coordenador, ele é um braço da venda, né? Quando ele traz ali, entende a necessidade do cliente, eu acho que ele é o grande diferencial. E hoje eu acho sim que os coordenadores estão mais preparados do que antigamente. Você falou uma coisa ali, ó, tem algumas pessoas ali que tá vendo a gente, eles não entendem às vezes alguns termos que a gente usa. Explica pro pessoal o que é oferta com pizza. Oferta com pizza, galera. Oferta com pizza é o seguinte, é uma listagem que antigamente era de um jeito. Você quer que eu conte de antigamente para agora? Fica à vontade. Antigamente era o seguinte: a gente pegava a lista telefônica da telefônica, Da Listel. da rua, do CEP, né? Era do CEP, um exemplo, vai, falando do CEP da imobiliária. Avenida Antônio Ervolino, 071 e tal. Pegava o CEP daquela rua e eu ia ligar. Alô, Maria, tudo bem, Maria? Tudo bem, eu tô te ligando porque eu tô com um projeto sensacional, né? O Silver Resort, Bosque Maia, do lado do shopping. Então a gente ofertava o projeto, né? E, e aí ela falava assim, mas aqui quem tá falando é a filha dela, a Maria já faleceu há 2 anos. Meu Aí eu Deus. falava, meu Deus do céu, que Deus o tenha, Lamento muito. que Deus conforte todo o seu coração, mas deixa eu te fazer uma pergunta, você não tá pensando em investir? Você não pode perder a oportunidade, né? Você não tá pensando em comprar algum imóvel para investimento, para moradia? Não, não tô. Você tem algum amigo de trabalho, alguma vizinha que esteja procurando que você possa me indicar? Não, não tenho. Obrigado, Deus abençoe. Fique com o meu contato, meu nome é XYZ. Se você precisar de algum imóvel para investimento, para moradia, conta comigo, tal, tal, tal. E hoje, essa oferta com pizza é mais fácil, porque assim, falando da imobiliária, são clientes que entrou dos últimos 60 dias, vai. E a gente pega esses clientes que entrou com interesse em um determinado imóvel, né? E a gente fala assim, ó, você tem essa listagem aqui com 35 clientes que entrou, um exemplo, o Silver Resort Bosque Maia com interesse. Aí eu preciso que você ligue para os clientes, corretor, e oferte o Silver Resort Bosque Maia, né? É um lançamento com um estúdio, apartamentos de 2 dormitórios, 1 ou 2 vagas de garagem, tal, tal, tal. Então, assim, oferta esse produto. Então, isso é uma oferta com pizza. Você ofertar direcionado a um produto, né? Que, no caso, o produto, a gente falando de imobiliário, a gente está falando de apartamentos residenciais lançamento. Bacana. Quanto tempo você ficou como autônomo na corretagem? Porque hoje eu sei que você é um sócio de uma das maiores imobiliárias de Guarulhos, a C4 Brokers, Legal. que eu tive o prazer de conhecer. A sua estrutura é fantástica, cara. Vocês estão de parabéns. Mas nem sempre foi assim, né? Você trabalhou como autônomo. Quanto tempo? Foi assim, voltando um pouquinho do primeiro dia de plantão, depois de mais ou menos 15 dias eu fiz outra venda. A corretagem dá dinheiro. Já tô te respondendo essa pergunta. Depois de 15 dias eu fiz outra venda. Só que anteriormente, uns 60 dias atrás, antes de eu entrar na corretagem, normal, tava entregando currículos e entreguei para o pessoal da logística, que fez logística comigo na faculdade, os meus currículos com interesse voltado à logística. Network, né? claro. Entreguei e a Rapidão Cometa me chamou. E eu tinha acabado de fazer uma outra venda. E aí? Aí eu falei, foi? poxa vida, caramba, meu. Os caras me chamou aqui.
num sonho meu, que era trabalhar na logística, né? E é direcionado ao auxiliar de logística. Eu falei, eu vou lá fazer entrevista. Cheguei lá, tinha 7 pessoas para fazer entrevista, eu e mais 6 pessoas, e só tinha uma vaga. E passei no primeiro processo seletivo, passei no segundo, no terceiro só tinha eu e mais 2 pessoas. Né? Eu falei, caramba, tá? Será que vai? Será que vai rolar? Né? O salário na época era pouquinho, né? Era R$ 1.250, né? Como auxiliar de logística. Era mais ou menos o teto do mercado de logística na época. E a vaga era para trabalhar à noite. Então eu falei, peraí, como eu pedi para Deus lá atrás, se ele me desse a oportunidade para me trabalhar de dia e de noite, eu acho que isso aqui é uma luz de Deus. Tipo, eu vou trabalhar na logística de noite e de dia eu vou continuar sendo corretor de Não imóveis. sei se você tá vivo, né? É, aí o que acontece? Peraí que eu vou chegar lá, hein? Aí passei na entrevista e fui contratado. No primeiro dia de trabalho, para iniciar, o meu chefe falou assim, ó, você vai passar por uma fase de experiência, aonde você vai ficar em torno de 15 a 30 dias na parte da manhã. Aí o meu sonho da corretagem, E aí, naquele embora. Você momento, tinha que decidir. matou. E o que eu escolhi? A corretagem ou... A logística. Escolhi, na época, a logística. Mas e Você, nem você saiu da corretagem? não saí. Eu continuei trabalhando, como eu trabalhava na logística das 8 às 17h45, eu pegava minha motinha e ia pro plantão às 18, Meu Deus. 18 e Pra fazer 15 as porque era muito ofertas. perto, para fazer as ofertas. Das 18h15 até mais ou menos umas 20 horas, fazendo oferta, tentando prospectar. Vou ser sincero para você, eu fiquei 4 meses assim. Você conseguiu ainda 4 meses? 4 meses assim, na verdade, do terceiro pro quarto mês, eu cheguei no meu chefe e falei assim, olha, a gente teve uma entrevista bela, eu tô adorando trabalhar aqui. Inclusive, a FedEx comprou 78 Rapidão Cometa, e para mim é sensacional trabalhar numa empresa como a FedEx. O ramo logístico, né, sensacional. Mas o que a gente combinou não tá acontecendo. Aí ele falou assim, Adriano, me dá uma semana. Eu falei, tudo bem, te dou uma semana. Ele passou uma semana, nada dele me responder. 1 semana e 2 dias, cheguei nele de novo. Falei, chefe, e aí? Lembro como se fosse hoje, uma terça-feira. Ele falou assim, me dá até a sexta? Eu falei assim, mas o senhor já tinha me falado que era uma semana. E já tem mais de uma semana, né? Aí eu fui e falei assim, ó, vou ser sincero pro senhor. Se o senhor não me responder até sexta-feira, Eu vou embora. eu vou embora. Eu vou embora. Aí ele Quer falou assim, dizer, aqueles 15 dias viraram 4 meses. exatamente. Ele falou, palavra de escoteiro? Eu falei, palavra de escoteiro. Aí na sexta-feira, eu tive uma devolutiva dele no último horário, na hora de eu sair. Ele falou assim: vem cá, rapazinho. Eu falei: fala, chefe. Ele falou assim: eu tenho uma excelente notícia pra você. Sabe o Geraldo, que é gerente da noite, da parte de logística? Ele falou assim: ele tinha 22 anos. Eu acabei de desligar ele. Parabéns. A partir de segunda-feira, você vai assumir o lugar dele. Aí eu falei: nossa, como assim assumir o lugar dele? Ele falou assim, eu tô gostando muito do seu trabalho, eu tava esses 3 meses te olhando, então assim, eu acho que você merece essa oportunidade. Aí eu falei, mas vai vir um cacique aí, vai vir um aumento? Aí ele falou assim, não, por enquanto não, que você vai passar por uma fase de experiência. Eu falei, ô chefe, você me manda um cara que tá 22 anos, ganhando praticamente quase 10 vezes mais do que eu, pra você não me remunerar só aí no papo? Aí, assumi a vaga dele e consegui começar a trabalhar de dia e de noite na corretagem. Meu Deus. De dia na corretagem e de noite na logística. Março, iniciei mais ou menos em março, mais ou menos em meados de março, dia 10 de março. Março até o final de março. Em abril eu fechei 7 vendas, trabalhando só de dia e de noite. Fechei 7 vendas em abril de 2013. Lembro como se fosse hoje. 7 vendas no mês. 7 vendas no mês. Aí fui e comprei o Clip Design. Foi o meu primeiro imóvel. Na verdade, peguei
as comissões das 7 vendas, achei que eu tava rico Ah, e falei, vou comprar, vou vou investir, investir. vou comprar um imóvel. Como eu só ganhava R$ 1.200, né, na empresa, por mais que tinha aumentado um pouquinho, 30% por causa do adicional noturno, eu fiquei muito preocupado, porque eu fiz entrada de 10 mil, lembro como se fosse hoje, 32 ou foi 33 parcelas de R$ 1.000, né? Duas anuais de 10 mil e uma de 15. Era meu fluxo de pagamento. Você falou, tenho que me virar. Falei, agora, falar que nem eu falo na faca na caveira. Faca na caveira. Vamos trabalhar. Aí, de lá pra cá, sempre vim vendendo uma, duas, Foi pagando as tal. contas. E foi pagando as contas, né? Aí, resumindo a história, em 2013 para 2014 eu fui para Plano e Plano. No início de 2014 eu já comecei a trabalhar na Plano e Plano. Fui primeiro lugar em vendas no primeiro ano que eu estava Na Plano. na Plano e Plano. Na época tinha 512 corretores e eu fiquei em primeiro lugar em VGV, em número geral de vendas. Ganhei uma viagem para Las Vegas. Foi? Né? Ganhei a viagem para Las Vegas. Não fui, Não peguei foi? dinheiro, Meu dinheiro. mas tem uma programação para ir para Las Vegas aí. Em 2015, no início do ano, eu fui convocado para ser gerente. Né? Em fevereiro, eu assumi a gerência. Fiquei 45 dias como gerente de parcerias na Plano e Plano. Não gostei. Entreguei o crachá. Porque eu vinha vendendo duas, três, quatro, duas, três, quatro. Então, assim, eu falei assim, olha, antes de eu fazer coisa errada, porque como eu era gerente de parcerias, e na época eu já tinha o CNPJ da imobiliária, que era a Toledo Imóveis, eu falei assim, ao invés de eu fazer coisa errada, eu prefiro entregar o meu crachá. Então, eu entreguei o meu crachá e voltei a ser corretor atrás do VGV. E, em 2015, fiquei em segundo lugar em vendas também na Plano e Plano. Que Né? bacana. E quase disputei um HB20 porque o primeiro lugar era um HB20. Corretagem muda a vida? Corretagem muda a vida, né? Sou muito grato aí, primeiramente a Deus, né? Segundo, a sorte que eu tive de naquele momento ir para academia. Por que que eu digo sorte? Porque naquele momento eu fui para academia com o Xavier me trouxe essa sorte, né? Daquele jeito doido dele de ser, de, tipo assim, doido num bom sentido, sabe? Uma excelente pessoa, um excelente amigo. Faz muito tempo que eu não falo com ele, né? Mas tenho um carinho enorme pelo Xavier, uma pessoa que eu sou muito grato, até preciso de tirar um tempo aí para dar um abraço nele, que é uma pessoa que eu tenho um carinho assim fora da curva, sabe? Foi uma pessoa que me levou para Pra corretagem, corretagem. né? Hoje pego no pé dele, sempre peguei de falar assim, meu, do mesmo jeito que o negócio mudou minha vida, pode mudar a sua. Três coisas que faz a diferença nesse mercado é foco, disciplina e persistência. Então grava aí. Para você ter sucesso, não só nesse mercado, como em qualquer mercado, é o foco, a disciplina e a persistência. O foco, porque você tem que estar focado no que você está fazendo. A disciplina, porque como a gente é um trabalho autônomo, a gente fala assim, vou dormir até um pouquinho mais tarde hoje. Vou sair mais cedo hoje. E a persistência, porque o difícil não é você vender. O difícil é você manter sempre uma Uma constância constância. para cima, ou então você empatar ali no mês. Tá. Amigo, vamos entrar na Vamos lá, conversa. aqui tem Que papo, agora hein? aqui tem conversa. Se deixar, Aqui vai tem. a noite toda. É. Cara, vamos lá. Como que surgiu aí a ideia da C4 Brokers? Fala pra gente um pouco da C4 Brokers. Por que esse nome? O que que você pensou? Vamos E por que lá. que você falou assim, poxa, é o momento de abrir a minha imobiliária? Como eu mencionei em janeiro de 2015, um pouquinho antes de eu virar gerente na Plano e Plano, eu abri o CNPJ A Toledo Imóveis sozinho, né? Já pensando em abrir uma imobiliária, né? Sinceramente, já estava pesquisando sobre o mercado, estudando um pouco mais a fundo, porque como eu sempre trabalhei em lançamentos, remanescente, pronto, mas a maioria era construtora, eu ainda não tinha alavancado na parte de terceiro, não tinha alavancado muito em questão de locação, então eu precisava de pelo menos ter a teoria, né? Por mais que eu já tinha feito o TTI, que é o técnico de transações imobiliárias, que é para o nosso segmento, para a gente tirar o Cresce, né? Mas eu quis estudar um pouco do que as imobiliárias faziam, como elas trabalhavam,
Nesse caminho eu tinha comprado outro imóvel, tinha pegado a chave e acabei colocando numa das maiores imobiliárias de Guarulhos, que é a Aliança. Eu coloquei o meu imóvel lá para alugar, para me entender como é que era o layout deles. É, E depois que eu finalizei a Plano e Plano em 2015, eu acabei meio que se desligando da Plano, porque eu estava fazendo outros projetos e fui bem claro pro pessoal. Falei, olha, eu estou fazendo outros projetos ainda sou cadastrado na Brasil Brokers e veio um projeto sensacional aqui na Penha, o Ilha do Verde. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. Que é a consultora Brookfield. Como eu se identifiquei muito com a Brookfield na época do Clip Design e acabei comprando um apartamento da Brookfield e vi a excelência no acabamento, que eu recebi ele em dezembro de 2015, em 2016 veio esse lançamento do Ilha do Verde e eu fui fazer esse projeto, né? Com a imobiliária Brasil Brokers, que foi a imobiliária que eu iniciei. O pessoal fala BB, né? A BB, é isso, a BB. Aí fui fazer esse projeto aí do Ilha do Verde. E quando eu cheguei lá, quem estava lá? O Rogério. Que na época que eu fui fazer o clipe, o Rogério estava do lado da maquete. Eu não comentei isso no início. Quando eu fui no primeiro dia de corretagem, o Rogério estava lá do lado da maquete, todo bem alinhado, de terno. Corretor de sucesso. Eu falei, nossa, cara diferenciado, né? Tal. Né? Aí, legal. Aí eu fui fazer o Ilha do Verde. Aí chegou lá, estava eu e a Lidiane em parceria, que a gente já estava fazendo algumas parcerias, o Rogério e o Lino trabalhando. E eram dois corretores em Guarulhos que eu achava bem legal o tipo de trabalhos que eles faziam, né? Rogério, Lino e... Era eu, o Rogério, o Lino e a Lidiane, que era uma corretora que a gente tinha conhecido lá no Cidade Maia, né? Ela também trabalhava muito bem. Então a gente foi fazer esse projeto do Ilha do Verde, né? E nesse projeto eu recebi uma proposta da Civercom para vender as unidades dele. Na verdade, eu conheci o Lennon, né, que era coordenador da Civercom, através de uma corretora, que era amiga, né? Ela falou assim, olha, tá vendo aquele projeto ali da Rua Santa Isabel? Como você vendeu Fato Quality, Fato Passion, e você vendeu mais de 70 unidades sozinho? Por que você não pega aquele outro ali? Você deve ter cliente de carteira. Posso te indicar pro Lennon? Ele tá precisando de corretor lá. Eu falei, claro, manda o meu contato lá para ele. Aí foi a época, foi no finalzinho de 2015 para 2016. Eu conheci o Lennon, né, que era na verdade, ele fazia parte da diretoria da Civercom e tinha 85% do projeto do Spazio Michelangelo para ser vendido, porque a construtora tinha tido um problema com a outra imobiliária e ela precisava de mão de obra, né, para trabalhar a venda, porque tinha tido 70% de extrato aí, estava bem chateado, tal. E a gente abraçou aquela causa. Nesse momento você ainda não era imobiliária, eram os quatro. Nesse momento eu ainda não era imobiliária, né? Na verdade, a proposta veio para mim sozinho, eu, Adriano, eu já tinha a Toledo Imóveis, né? Aí, como eu tinha uma parceria de vendas, como eu tinha muito cliente, eu tinha uma parceria de vendas já com a Lidiane, e eu encontrei o Lino e o Rogério lá no projeto do Ilha do Verde, eles fazendo um trabalho junto, eles estavam fazendo uma parceria entre eles, e eu e a Lidiane uma parceria entre nós. Aí a gente conversou lá, apresentei o projeto, a gente foi lá ver os decorados, tal, e meio que abraçamos a ideia. Eles compraram a sua ideia. Compraram a ideia. Aí a gente teve a ideia da C4. C de corretor e 4 de 4 pessoas. Mas o nome não era C4 Brokers, era C4 Consultoria. Tá. Era o nosso primeiro nome. Né? Aí no meio do caminho a gente começou a fazer muita venda, tal, mas sociedade em 4 pessoas é um pouco difícil, porque saiu daquela questão da disciplina, né? De chegar um pouquinho mais tarde. Uns trabalham mais que os outros. Sair um pouquinho mais cedo, e na hora de ratear as contas, na hora como um todo da empresa, né? Era dividido tudo igual, e uns trabalhava mais, outros trabalhavam o trabalho menos. não era igual para todo mundo. Exatamente. Aí, hoje eu não vou trabalhar porque eu tenho minha namorada, porque eu tenho meu namorado, então hoje eu não vou trabalhar. Aí é meio difícil, porque como a gente tinha abraçado a causa, eu tinha metas dentro da Civercom, tinha as coisas para fazer, então não dá meio que você
tirar o pé do acelerador. Então, Né? C4 Brokers é de 4 corretores. C de corretor, 4 de 4 corretores que iniciamos. Aí era C4 consultoria. Aí no meio do caminho não deu certo a sociedade em 4 pessoas, saiu um, depois saiu o Lino, porque começou a namorar, tal, e ficou eu e o Rogério. Quando ficou eu e o Rogério, o CNPJ só estava como A Toledo Imóveis, tinha C4 Consultoria como fantasia, mas a gente ainda não tinha feito contrato social. Vamos pensar em mudar para C2 Brokers? Na verdade, o que aconteceu? Para permanecer o nome C4 Brokers, veio as abençoadas esposas. Ah, maravilha. Aí resolveu todo o problema. Aí foi sensacional. Que aí veio minha esposa, veio a esposa do Rogério e continuou C4. Sendo C4. Que bacana. Aí a gente teve uma ideia do Edson Cavaleiro, que é um grande amigo meu, falou assim, por que vocês não colocam C4 House? Aí eu fiquei pensando, House de casa, inglês, tal, e C4 Brokers. Aí ele falou assim, Brokers. Aí eu falei, C4 Brokers. Eu falei, trabalhava na Brasil Brokers, C4 Brokers. Eu falei, combinou. Ficou bacana. C de corretor, 4 de 4 pessoas, depois Brokers, meio que uma jogada. Aí o que eu fiz? Eu sempre fui muito de trabalhar com internet. Eu falei, vou pesquisar esse nome. Vou ver se esse nome já existe, tal. Aí a gente falou assim, então vamos atuar como C4 Brokers Imóveis. Aí a gente pesquisou, no mesmo dia eu registrei o domínio, registrei o nome, demoramos um pouco para patentear nossa marca, que a gente não tinha ideia do nosso crescimento, não tinha ideia do nosso sucesso como C4 Brokers, né? Quero mandar um abraço pro Rogério, porque, sem ele a gente não tinha chegado em lugar nenhum, que... é uma pessoa que nunca chegou atrasado, nunca faltou, nunca teve a meteção de louco, sempre teve o comprometimento. E o negócio só deu certo porque é igual um relacionamento, sabe? Encaixou mesmo, tipo assim, com disciplina, persistência, essas coisas que fazem a diferença dentro de uma empresa. E eu e o Rogério, assim, nunca teve aquele negócio assim, vou chegar mais tarde hoje, ou hoje eu vou faltar por causa disso, daquilo outro. Nunca teve, sabe? Cada um sabe da sua responsabilidade. Exatamente, cada um sabe da sua responsabilidade, sabe das coisas que a gente tem, do plano que a gente tem de carreira dentro da imobiliária, do plano que a gente tem de crescimento. Então, assim, ele abraçou a causa, eu abracei a causa, a gente trabalhou muitos sábados, muitos domingos até mais tarde. Na verdade, nos 3, 4 primeiros anos da imobiliária aí, a gente colocou a mão na massa, a gente trabalhou na cadeirinha de plástico. Nossa história de C4 começou dentro do meu apartamento, no segundo dormitório, com 4 cadeirinhas de plástico, né? Nossa. Só com a internet e a vontade de vencer. Né? Aí depois a gente foi estruturando. Aí o nosso primeiro corretor foi o Felipe, que é um amigo meu. Depois o nosso segundo corretor foi o Eric. Quero mandar um abraço pro Eric, que é meu amigão, que a gente trabalhou na época da Getoflex, lá nessa empresa que eu falei para vocês de 7 anos e meio. E depois que o Eric viu que eu estava desenvolvendo nessa área, a gente trocava contato assim, ele falou, tenho interesse de trabalhar na sua área. Eu falei, vem trabalhar comigo, assim, eu não tenho estrutura nenhuma, uma cadeirinha de plástico, mas eu vou te ajudar, vou te ensinar, e hoje está aí com a gente já faz aproximadamente 5 anos que está na imobiliária, é o corretor mais velho da imobiliária hoje, é um corretor que eu tenho um carinho sensacional, uma pessoa que eu não tenho só como parceiro, né? Eu tenho como amigo, eu frequento a casa dele, ele frequenta a minha, eu tenho amizade com ele, com a esposa dele, a minha esposa tem amizade com ele também, é uma pessoa sensacional. Que bacana. Rogério, logo a gente vai marcar que eu quero ouvir os outros 50%, tá? 50% tá me falando aqui. Eu quero ouvir a sua visão também, tá? Aproveitando para mandar um abraço para todos os corretores da C4 Brokers, tá? Não vou falar nomes aqui, senão corre o risco da gente esquecer alguém aí, sabe que a nossa memória ela é falha. Mais um abraço para todo mundo aí. E logo a gente vai fazer uma visita, tomar um café com vocês aí. É isso aí. Adriano, pra gente tentar entender um pouco mais. A gente sempre ouve falar assim, a imobiliária ela existe para realizar sonhos, né? É isso aí. Qual que é a missão e a visão da C4 Brokers? A missão da imobiliária é sempre atender com excelência, né? Eu acho que o atendimento, como a gente está tratando o tesouro do cliente, né? Eu acho que é uma das partes mais importantes. Na verdade, uma das partes mais importantes, não. Eu acho que a parte mais importante de uma família é o imóvel.
né? Então, assim, a gente presta um atendimento personalizado, com muita clareza, com muita ética, visando sempre a excelência no atendimento, o pós-venda. A nossa ideia é realizar o sonho mesmo da pessoa e deixar a pessoa confortável na hora da compra ou da venda do imóvel dela, sem ela ter aquela dor de cabeça de falar assim, poxa, mas quem é que está me atendendo? Não, fica tranquilo, quem está te atendendo é a C4 Brokers. É excelência no atendimento. Que bacana. Uma das dificuldades que a gente tem hoje no mercado, Adriano, é corretor. Então a gente não tem corretor em lugar nenhum. E uma coisa bacana que vocês fazem lá é formar os corretores lá. Conta um pouquinho disso aí, como é que vocês formam os corretores lá? Onde você busca esses caras? Olha, na verdade, a C4 é uma família, né? Por que família? Porque assim, tem amigo, tem primo, tem irmão, tem a minha esposa, tem a esposa do Rogério, tem a maioria das pessoas que trabalham com a gente hoje, na verdade, 97% foram todas formadas dentro da C4. Como? Ah, eu estou trabalhando no segmento, vai, um exemplo do Eric. O Eric trabalhava num ramo de automobilístico, eu era operador de máquina pleno, ele também tinha a mesma categoria, nós dois, e depois ele abriu uma loja, né? Uma loja de cortina, e nessa loja de cortina ele teve um sucesso bem bacana no começo, nos 2, 3 primeiros anos estava indo bem a loja dele. Depois ele viu que o negócio não estava dando muito mais certo por causa das grandes lojas de cortina, por causa da concorrência. Então, assim, antes dele chegar a ter um problema de falência, né, de algo do tipo, né, de Inadimplência. inadimplência, ele sempre foi uma pessoa bem organizada financeiramente. Ele falou, poxa, peraí, tá fechando no vermelho 1, 2, 3, 4, 5 meses. Espera aí, antes de eu quebrar, porque eu tenho uma organização financeira muito boa, eu prefiro fechar aqui e tentar uma outra coisa. Foi quando ele me conectou, né? No primeiro ano foi muito difícil, porque ele ainda não tinha trabalhado na área de vendas, a não ser no ramo de cortina, né? Como eu já tinha tido uma experiência do McDonald's, né? Então, do carvão também, que por mais que eu era empacotador, eu fazia muita entrega. Então, se querendo ou não, você tem um pouco mais de facilidade de lidar com as pessoas. Ele, como só tinha trabalhado CLT ali e só tinha depois tido a loja, ele teve um pouco mais de dificuldade, né? Aí formamos o Eric, depois de mais ou menos 3 anos e meio que o Eric tava, o irmão dele trabalhava com a gente na Getoflex, depois estava trabalhando de caminhão, de entrega para transportadodoras, né? Diversos tipos de material, né? Cada dia é um tipo de Um material. trabalho duro. Dá um Trabalho puta de duro. trabalho, um puta de um trabalho, tipo, trabalho duro. Aí sofria muito com mão de obra, com o entregador para ajudar, porque ele era o motorista, dono do caminhão, né? Então sofria muito com isso. Foi aonde ele trouxe o Thiago. O Thiago já está na imobiliária há mais de um ano hoje também. Foi uma pessoa que a gente formou ali. Claro que todas as pessoas que foram formadas teve a dedicação total deles, né? O querer, é, o levar de exemplo. Peraí, um exemplo, por que que o Rogério deu certo? Por que que o Adriano deu certo? Por que que a Mari deu certo? Por que que a Tatiana deu certo? E eu também não posso dar certo. Mas teve um pouquinho da gente pegar a mão e falar assim, ó, vamos assim, vamos assado, tá errando nisso, tá errando naquilo, vamos fazer treinamento disso, ó, preciso de melhorar a ligação assim, preciso de falar com o cliente um pouco assim. Então, assim, a nossa equipe, ela é um pouco família, mas todo mundo tem aquela visão de perceber que o treinamento ele é viável para que você desenvolva e tenha excelência no trabalho do segmento imobiliário. Você acha que o mercado ele peca um pouco nessa questão de treinamento, Adriano? Eu digo isso porque hoje um corretor de imóveis ele precisa ter o TTI, técnico de Sim, transações imobiliárias. É sim. a única coisa que se pede, mas esse cara cai cru lá. Você acha que o mercado peca um pouco de não ter um curso que qualifique esse cara de verdade? Olha, eu vou ser sincero para você. Na época que eu entrei no mercado imobiliário, eu fui jogado, né? Acredito como 95% dos corretores
95%, isso eu digo no geral, foram jogados no mercado imobiliário. Um exemplo. Eu costumo dizer que, tipo assim, a pessoa tentou ser advogado, não deu certo, virou corretor. A pessoa tentou ser TI, não deu certo, virou corretor. Tentou ser engenheiro, não deu certo, virou corretor. Tentou trabalhar na logística, Tentou trabalhar na logística, não deu certo, virou corretor. Então, assim, eu fui uma dessas pessoas que não deu certo no meu segmento e entrei como corretor. Só que eu fiz um pouco diferente do que as outras pessoas. Eu quis entender, eu me cobrava muito, assim, depois dos 6 meses que eu fui entender a corretagem. Eu lembro como se fosse hoje, eu tinha o coordenador do plantão, que era o Augusto, né? O Guto, manda até um abraço para ele. Ele é o coordenador da Brookfield na época. Então ele era uma pessoa que ele bateu o pé com 6 para 7 meses e falou assim, ó, a partir de hoje eu não faço mais sua mesa. Né? Eu não vou sentar mais na sua mesa. Você que é o corretor. Você que sabe onde dói no corretor, no cliente. Você que sabe o que o cliente quer, o que o cliente está buscando. Então, assim, você é o corretor. Eu só vou aprovar a sua proposta aqui com a incorporadora. Então não tenho por que eu sentar lá e resolver a sua venda. Você é o corretor, cara. Vai, você tem potencial. Você tem facilidade em matemática, porque você fez curso de matemática, né? Você tem facilidade em pegar uma calculadora e fazer os cálculos. Você já entendeu que a consultora quer 30% no período de obra. Então, assim, vai pra cima, cara. Você vai dar certo. Aí eu pensei que ele tava brincando, ele passou a maquete, passou o decorado e passou um treinamento de mesa. Aí chegou o primeiro cliente, dei atendimento na maquete. Foi chamar ele pra mesa. Atendimento decorado e falei, o normal, né? Você entra dentro da salinha e, tô com um cliente aí potencial, cara, sensacional. Aí ele falou ajuda. assim, me ajuda aí. Ele falou, não. Eu falei, como assim? Tá doido? Ele falou assim, você é o corretor. Eu falei, entendi, mas eu tô precisando da sua ajuda. Ele falou assim, você não entendeu? Você é o corretor. Ele falou, qual que é a diferença de mim pra você? Eu já te treinei pra isso? Vai lá, gigante. Vai. Bateu nas minhas costas e falou, você é o cara. Vai lá que você vai vender. Aí eu fui todo tremendo, todo sem entender. Tipo, eu falei, meu, esse cara é louco. Tipo, vai deixar eu aqui. Aí comecei, aí tipo assim... Aí, naquele dia eu me tremi. Eu fiquei preocupado no que estava acontecendo ali. Foi aonde eu despertei e eu falei assim, peraí. Eu tenho que me qualificar. Eu tenho que me qualificar. Né? E outra coisa que aconteceu comigo, fora essa do Augusto, foi que eu vendi para um primo meu. E o meu primo trabalhava na Ford, tinha uma renda de 2.800. E na época, né? Na época, eu vendi Minha Casa Minha Vida para ele. Ele foi corrigido por INCC, evolução de obra. E partiu meu coração, porque quando ele foi comprar, ele falou assim, primo, eu só consigo pagar isso daqui. E eu não sabia o que era Minha Casa Minha Vida, não sabia. Evolução de obra. Não sabia que era um INCC, uma evolução de obra. E eu lembrei do Augusto falando pra mim, gigante, você tem que treinar. Gigante, você tem que ser o corretor. Sabe por quê? Porque eu sou parceiro. E eu vou falar todas as verdades aqui. Mas no mercado imobiliário, nem todo coordenador vai falar a verdade. Sabe por quê? Porque ele vai pensar na venda. Então, assim, você precisa te qualificar. E no meio do caminho, onde eu estava em treinamento ainda, estudando SBPE, né, estudando Minha Casa Minha Vida, HIS, HMP, todos esses segmentos que a gente trabalha dentro do nosso mercado imobiliário, todos esses segmentos de financiamento, que são diversos, né, eu acabei prejudicando meu primo, né, com a evolução de obra, né? Inconscientemente, mas para não acontecer dele fazer um distrato, eu primeiramente comprei o carro dele, que era um Golzinho. Para que ele tivesse dinheiro para pagar. Foi o primeiro carro meu da corretagem. Na verdade, não poderia comprar porque eu estava pagando o clipe, né? Que eu tinha comprado em parcelinha de 1.000. Então, eu ficava preocupado que eu ganhava 1.200. Você se sentia incomodado com aquela situação? Mas eu senti incomodado e como eu fui sempre organizado financeiramente, já estava com um dinheirinho guardado, eu senti incomodado de comprar aquele carro dele e ajudar ele no momento de dificuldade dele. Comprei esse carro, depois de 10 meses
10 para 12 meses, ele chegou em mim e falou assim, primo, obrigado por tudo, eu tô desistindo do negócio, que esse negócio de evolução de obra aí, cara, já tô em 90%, cara, e tá dando quase 2.800, que é o meu salário. E tava já no finalzinho, né? Tava no finalzinho, faltava 2 ou 3 parcelas. Aí eu falei, quanto que tá dando? Ele falou assim, tá dando tudo, que eu já tô atrasado. Não falei pra você, mas eu já tô atrasado. Aí ele falou assim, tá dando R$ 4.800. Aí eu falei assim, me passa o número da sua conta aí que eu vou depositar 5.000. Aí ele falou, não, mas eu não tenho esse dinheiro pra pagar. Eu falei assim, eu sei que dentro da Ford a participação de lucro é muito boa, né? E quando você recebe? Ah, recebi em abril, que era em Você me abril e paga. dezembro. Aí eu falei, você me paga quando você puder. Isso aqui eu tô te dando de. Na verdade, tô te emprestando aqui de Pra coração, você não não quero perder o juros, não negócio. quero nada. Eu não quero que você perca esse negócio. E graças a Deus ele conseguiu entrar no financiamento, entrou na parcelinha que a gente tinha falado que era 800 e poucos reais, né? Que era E deu uma... mais ou menos 30% dos 2.800, né? Mas tudo isso aconteceu por falta de conhecimento na Tudo isso época. aconteceu por falta de conhecimento. Então, assim, a minha dica hoje pro corretor que está iniciando, pessoal, treina, estuda, vai a fundo, porque é a vida de uma família, é a parte financeira que está na sua mão, é o sonho do cliente em comprar esse negócio e sair do aluguel, realizar o grande sonho da família. Então é muito importante o corretor estar qualificado. Que bacana. Adriano, qual que é hoje o envolvimento dos seus funcionários dentro da sua imobiliária? Você formou esses caras, você treinou esses caras. Como é que você vê hoje o envolvimento deles com a sua imobiliária? Cara, hoje dentro da C4 a gente é uma família, é um ambiente bem gostoso, é um ambiente bem bacana de trabalhar. Eu, eu tenho desde da pessoa que cuida da limpeza até o departamento jurídico, pós-venda, todo mundo abraça a causa, todo mundo fica até mais tarde, todo mundo pensa naquela meta que a gente traça, né? Pensa veste a camisa da empresa, muitas das vezes as pessoas passam do horário com a gente e quando você vai ver, tipo assim, você vai pensar em uma remuneração melhor, as pessoas falam assim, não, não precisa, a gente fez isso porque a gente sabe Que aonde a gente vai bacana. chegar, um por todos, todos por um. Então, assim, a gente tem um ambiente bem bacana, final de semana a gente se encontra, às vezes a gente aluga sítio e vai todo mundo junto, a gente bate meta, a gente paga premiação tanto pro administrativo, pro pessoal que cuida também da parte da limpeza, o pessoal que cuida da parte de captação. Vai Então, toda a família, né? é bem legal. É o ambiente que a gente tem dentro da C4, é um ambiente bem família mesmo. Eu me sinto muito bem, eu perco a hora de ir embora para casa, eu adoro o Ah, ambiente que eu tenho dentro da C4. Graças a Deus a gente nunca teve nenhum conflito, nunca presenciou nenhum conflito dentro da imobiliária. Então é um ambiente bem bacana. qual o universo se você puder responder, tá? Qual que é o universo da C4 hoje? Quantos imóveis vocês têm cadastrados? Quantos funcionários vocês têm lá dentro lá? Vamos lá. Hoje a gente tem. Eu tava olhando, eu olhei antes de vir para cá, né? Porque essa pergunta estava dentro do nosso Tava dentro do cronograma. briefing, né? Já estava dentro do perfil. A gente tem cadastrado na imobiliária hoje 3.488 imóveis, Bacana. sendo junto de venda e de locação, né? Hoje a equipe inteira, falando de administrativo, de jurídico e de corretores, né? Falando tanto dos internos como os do Silver Resort, que também São funcionários estão também. junto com a gente, né? Abraçando a causa. Nós estamos em Tata, Daniel, Thomas e Adriana. 4 gerentes internamente na imobiliária, mais o Frazei, que é gerente 5, coordenador do Silver Resort. Então nós estamos em 5 gerentes, total de 60 pessoas. 60 60 funcionários. Que pessoas. bênção. 15 aproximadamente CLT. Os outros são todos comissionados, sendo corretores de venda, corretores de locação, né? Que Então, bacana. hoje a gente tem um prédio da imobiliária que você já conheceu e recentemente a gente alugou um outro prédio na esquina porque graças a Deus a gente está Que estendendo bacana. bastante aí o nosso Que, espaço ficou pequeno. que bacana. Como você vê hoje a corretagem, Adriano? Laerte, hoje eu vejo a corretagem um pouco diferente do que eu vi antigamente.
Eu falo por quê? Porque antigamente, quando eu entrei, não tinha muito essa questão de internet, né? Eu lembro que eu entrei em 2012 e eu particularmente só comecei a fazer alguns trabalhos de internet no final de 2013, mas ingressei mesmo em 2014, né? Então, assim, você via que, tipo assim, ninguém falava muito de internet, desse mundo virtual que tá hoje, tal, tal, tal. Então, assim, hoje eu acho um pouco mais fácil do que antigamente devido às ferramentas que tem de internet, tá? Não que o trabalho mudou, o trabalho ainda é o mesmo. Disciplina, persistência, né? Criar uma rotina, porque eu vejo assim, eu vejo que os corretores, falando de plantão, vai, os corretores vai lá para pegar o número e aí você vê a roleta Se 9, pegou um número ruim, aí quando você olha assim 10h30, o cara tá indo embora. Aí eu falo, caramba, mas como é que o cara entrou 15 para as 9 e 10h30 o cara tá indo embora? Ah, vou trabalhar de casa, vamos ser sinceros, tá se sabotando, né? Então, tipo assim, eu acho que se não criar uma rotina, ter disciplina, persistência, criar uma rotina do seu trabalho. Peraí, ó, vou fazer tantas ligação, vou disparar tantos WhatsApp, vou disparar tantos e-mails, vou ligar para XYZ, vou pro ponto de captação, né? Olha, a construtora pegou o Carrefour. Ah, mas esse Carrefour aí só passa bolula. Esse Carrefour. Não é assim que tem que se enxergar. Se você está tendo a oportunidade. A sorte está na oportunidade que você cria, né? Por que, que eu digo que eu tive uma sorte? Porque eu tive a oportunidade, né? Na época que eu fui começar, eu tive a oportunidade de ter a sorte, né? Alguém me convidou para um negócio que eu não conhecia. Então, para mim, foi sorte eu ter tido essa oportunidade. hoje não aparece mais esses convites, Hoje né? não aparece. Quando eu abro vaga para corretor e quando eu abro vaga para CLT, um exemplo, a gente abriu uma vaga esses dias para auxiliar administrativo. Laerte, eu recebi 134 currículos em Nossa. aproximadamente 72 horas. Nossa. E isso sem anúncio em jornal, sem anúncio em revista, sem empresas de. Só Insta. Só Só Insta. Instagram, Facebook e LinkedIn. Só. Então, assim, eu acho que o segmento imobiliário mudou um pouco, porque hoje é, ainda eu ainda falta muita mão de obra, né? Profissionais assim que eu digo que tem esse passo a passo aí, porque tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Pronto, resumindo. Foco, dedicação e persistência. Foco, dedicação e persistência, É você isso tem aí. excelência. Cara, a gente já tá indo pro final já, mas o papo tá tão descontraído que a gente podia Tá, ficar a noite toda aqui. tá, Mas bem legal. tem mais uma perguntinha Vamos pra lá, fazer pra ti aí. estamos aí. Cara, é, você contou um monte de coisas aí, na maioria bacana, mas você teve algum problema na corretagem? Alguma coisa assim que você falou, poxa, eu não vou conseguir fazer isso? Algum desafio, alguma coisa que você falou, cara, não vai dar certo. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na corretagem? A maior dificuldade que eu enfrentei na corretagem foi nessa época que eu migrei para logística e na parte da manhã. Foi a Traba- maior. Trabalhando É, de dia e de noite. aí eu tinha uma namorada, né? E essa namorada falava pra mim todos os dias: sai fora disso. Você tá pagando pra trabalhar. Você não vai chegar em lugar nenhum. Isso daí você tá ficando doido. Quem trabalha, um exemplo, das 8 às 17h45 e ainda vai trabalhar em outro lugar, sendo que não estão te dando nem R$ 1, você só tá gastando combustível, porque eu ia de motinha, né? O que você tá fazendo? Das. Você entendeu? Como quer dizer que você ouviu? Você não vai chegar em Você lugar não vai nenhum. chegar a lugar nenhum. Você não vai chegar a lugar nenhum. Aí o que que aconteceu? Quando, graças a Deus, eu consegui migrar de horário, eu virei a chave, eu fiz essas 7 vendas, eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei aquelas planilhas, que saía aquelas planilhas de comissão, né? Peguei essas planilhas aí e foi o fim
Dá desse, de desse tudo, pior tudo isso, cenário. essa correria do dia a dia, dá tempo para algum hobby, alguma coisa que você gosta de fazer, não? Dá, É. dá. Tem um hobby aí muito legal. Eu adoro correr, né? Eu Inclusive, já tô cansado. inclusive hoje eu acordei 10 para 6 e 6:10 eu iniciei o meu treino de corrida, né? Fiz meus 30 e poucos minutos hoje de corrida, 5 quilômetros e tal. Então é um hobby bem bacana, um hobby que eu gosto. Outro hobby que eu gosto é futebol, né? A maioria das pessoas também gosta, né? Era um hobby que eu gostava muito de ir para estádio. Hoje, com família, você muda um pouco sua visão de vida, né? Você acaba dando prioridade mais para sua família, porque é o nosso maior tesouro. E como a gente trabalha nesse segmento imobiliário, você tem que ter o foco, a disciplina e a persistência. Então, eu prefiro esse esse restante do tempo dar atenção para minha esposa, para minha filha, os meus pais, né? Pra minha Cara, mãe, pra família como um todo. quais as maiores conquistas, seja profissional, na vida? Que você passa assim, qual a maior conquista que você teve? Olha, Laerte, eu acho que a maior conquista que eu tive foi poder, cara, viajar, né? Conhecer outros lugares que eu só via ali em filmes, né? Já fiz um tour pela Europa aí, fiz minha lua de mel em Cancún com a minha esposa, foi maravilhoso. A gente fez passeio de balão, a gente fez é, passeio de lancha, coisas que eu achava que eu nunca ia conquistar, né? Então foram conquistas assim que não tem preço, né? Foram conquistas assim que eu acho que a gente leva como bagagem, porque às vezes, dependendo do público-alvo que você está atendendo, quando você troca experiências com o cliente, né, algum cliente investidor, algum cliente que trabalha no segmento de aviação, algo do tipo, que eu tenho muito cliente que trabalha na TAM, nessas linhas aéreas aí, né? Então, querendo ou não, quando a pessoa fala alguma coisa pra você, você fala, poxa, eu também fui em tal lugar, tal, tal, Que tal, poxa, bacana. legal, tal, tal, tal. Então, assim, eu tenho um outro hobby que é viajar. Eu adoro viajar, então eu acho que uma conquista das mais, assim, fora as materiais, eu acho que a melhor, eu acho que foi a questão de viagem. Eu proporciono, isso eu consigo proporcionar para mim, para minha esposa, para minha família, para os meus pais, para minha sogra, para meu sogro. Quando a gente pode, a gente sai todo mundo junto. Então, acho que isso daí não tem preço. Adriano, de atendente do McDonald's a CEO de uma das maiores imobiliárias de Guarulhos. Qual o sentimento? Cara, o sentimento é de humildade, em primeiro lugar, e o segundo de gratidão, cara. Me dá arrepio só de chegar onde eu cheguei. Eu sei que eu ainda não cheguei aonde eu programei, mas eu sei que, graças a Deus, Deus vem abençoando as pessoas que estão comigo, porque eu quero que abençoe elas também, né? Eu quero que elas sejam prósperas, que levam de melhor para casa, do mesmo jeito que eu tenho o meu hobby de viagem, eu quero que Deus proporcione o de melhor para mim, que me dê capacidade de habilitar essas pessoas para que eles levem o de melhor para casa deles também. Então, assim, o meu sentimento é de gratidão. Que bacana, cara. Olha, foi um papo bem descontraído, cara. Estamos já terminando aqui. Te agradeço bastante aí a Que é sua isso? disponibilidade, ter aberto um tempo na sua agenda para conversar com a gente. Você, você antes de sair daqui, você vai levar um, Opa! um presentinho nosso. Aqui, Opa! ó, é para que você, a hora que você for tomar, Ó, a hora que você for aí tomar sim, hein? a hora que você for tomar um cafezinho lá na Na C4. C4, você lembre desse bate-papo aqui, cara. Claro. Foi uma satisfação muito grande aqui ter te recebido. Satisfação Cara, toda minha. você tem um minuto aí para você mandar um abraço para alguém, para você se Claro, despedir das pessoas aí, fica à claro. vontade. Como a gente está falando do segmento imobiliário, vou começar pela minha equipe, né? Claro. Porque assim, sem eles eu acho que eu não tinha chegado a lugar nenhum. Então assim, ó, primeiramente eu quero mandar um abraço a toda a equipe, né? Quando eu digo a toda a equipe, eu digo no geral. Desde a parte da limpeza até os gerentes da imobiliária, toda a equipe, meu, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico, né? Eu vejo a energia da imobiliária, é um por todos, todos por um, né?
Sem vocês a gente não tinha chegado aonde a gente chegou e aonde a gente vai chegar. Eu sei aonde a gente vai chegar porque, assim, vocês abraçam a causa. Sem vocês a gente não chegaria em lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, o meu recado é, parabéns para toda a equipe. Eu sou muito chato porque eu quero ver todo mundo, todo mundo muito bem. Então, assim, em nenhum lugar, se não tiver a pessoa ali bem exigente, bem chato, bem cobrando as coisas, eu acho que não chega a lugar nenhum. Então, assim, com vocês, eu sei que a gente vai chegar excelente, eu sei que a gente vai bater todas as metas, eu sei que a gente vai ser a maior imobiliária de Guarulhos. Eu tenho certeza. Porque vocês que estão lá na rua, que estão fazendo e acontecendo. Então, contem comigo. Esse é o grande abraço que eu vou mandar para vocês. Parabéns a toda a equipe C4 Brokers. Maravilha, Adriano, obrigado. Obrigado, pessoal da C4. Essa foi mais uma coluna Bex, Brook Experience, dentro do podcast Falando a Sua Língua. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos direcione. Até uma próxima. Obrigado.